Rosil espera por Ofélia na frente da mansão Portila. Diz que ficou esperando que ela ligasse, mas ela não fez isso. E pede para ela lhe dizer que eles estão bem. Ofélia diz que estão, que o Arthur ficou uma noite preso, mas já está em casa. Rosil fica aliviada e agradece a Deus. Ofélia pede para Rosil lhe explicar o que fez para terminar tão brigada com o senhor Portila. Nesse momento, um carro vai saindo da mansão. Rosil fica tensa, vira as costas e se afasta um pouco de Ofélia. Ofélia diz para si mesma que logo vai saber o que essa senhora esconde e entra na mansão. Graciela está no carro e, ao ver Rosil, manda o motorista parar. Está tudo pronto para a coletiva de imprensa. Valéria está muito nervosa e diz que não consegue. Nicolas diz para ela ficar tranquila e deixar tudo nas mãos deles. Arthur segura a mão dela e diz que ela não está só. Nicolas diz que ela não precisa dizer nada. Arthur diz que eles já estiveram em lugares piores e consegue fazê-la sorrir. Graciela diz a Rosil que o Luiz disse que não queria ela perto da casa. Rosil diz que Graciela sabe muito bem o que ela quer. Graciela diz que não importa, que o Luiz pode ser muito prudente, mas ela não tem nada a perder e por sua família é capaz de fazer o que for preciso e não quer ver ela perto deles. A entrevista para a apresentação de Valéria é um sucesso. Paula se encontra com um amigo jornalista. Diz que o que vai falar para ele é confidencial e ninguém pode saber que foi ela que disse. Chema diz que ela pode confiar nele. Paula diz que as coisas na empresa do sogro estão pior do que nunca. O Arthur e o Nicolas enganaram milhões de mulheres com essa história do concurso, mas a verdade é que tudo já estava combinado desde o início para que Valéria fosse a escolhida. Paula diz que Valéria é amante do Arthur há muito tempo e foi com ela que ele enganou a Priscila. Arthur diz que Valéria foi incrível. Valéria diz que já cumpriu com a sua parte no acordo e vai embora. Com deboche, Paula diz a Chema que Valéria é filha da empregada da mansão dos Portila. Arthur liga para a Priscila, diz que eles precisam conversar. A convida para ir até a casa dele e diz para ela também convidar o pai dela, porque todos precisam conversar. Priscila diz que sabia que ele ia voltar à razão. Ela fica eufórica, pois está certa de que Arthur vai voltar com ela. Priscila diz ao pai que Arthur os convidou para ir até a casa dele. Ela diz que tem certeza de que tudo vai se resolver. Francisco diz que já está cansado de que ela fique esperando que o Arthur lhe dê o que não pode dar. Priscila diz que tem certeza de que o Arthur a procurou para que se desse outra oportunidade. Arthur diz ao pai que pensou muito em todas as coisas que ele lhe disse e quer falar de frente com Francisco e a Priscila, por tudo o que aconteceu com a Valéria, e quer que ele esteja presente. Luiz o agradece por estar levando as coisas a sério e diz que estará presente com muito prazer. Camila pede o contato do advogado de Priscila e fala que é para o Juan, o rapaz de quem tinha falado para ela. Priscila pergunta por que ela quer tanto ajudar o motorista. Camila diz que Juan é muito lindo, desde que conheceu ele sentiu algo especial e também se ajudá-lo, vai poder usá-lo a seu favor. Priscila pergunta para que ela precisa dele. Camila diz que é para se vingar da outra filha da Ofélia. Priscila e Francisco chegam à mansão Portila. Priscila diz a Arthur que estava louca para vê-lo, que morria para estar assim de novo com ele. Francisco diz para Arthur ser rápido. Priscila diz que finalmente vão poder resolver tudo. Arthur diz que é isso que quer, mas para isso gostaria de falar com a verdade. Graciela, Camila e Luiz chegam e se juntam a eles. Graciela chama Ofélia e manda ela oferecer algo de beber para os convidados. Priscila e Ofélia se encaram. Mas sente um enjoo muito forte e se pergunta o que está acontecendo. Priscila pergunta se Ofélia se lembra de quem a ameaçou. Graciela pergunta se Ofélia fez isso. Ofélia diz que não, que talvez falou um pouquinho demais quando a viu, mas espera que eles entendam que ela é uma mãe desesperada pela filha. Luiz pede para Ofélia ir para a cozinha e deixar eles conversar. Camila manda Ofélia pedir desculpas para a amiga dela. Ofélia diz: "Me desculpa, senhorita." Priscila diz que é claro que a perdoa. Ofélia se afasta, ficando próxima a eles. Francisco diz que acha que Arthur deve fazer o mesmo com a filha dele, pedir desculpas para ela. Arthur diz que sim, que falou com o pai e ele o recordou como é importante que façam as coisas direito. E isso é justamente o que ele vai fazer.
Arthur pega o celular e coloca para todos ouvir a gravação de Elvia, confirmando que Priscila a obrigou a mentir sobre Valéria ter tentado matá-la. Ofélia escuta tudo e fica muito contente. Priscila fica com a cara no chão ao ser desmascarada, mas tem a cara de pau de dizer que aquela gravação é uma mentira. Arthur diz que vai mostrar a gravação para os advogados para verem que ela inventou tudo. Priscila diz que não pode acreditar que ele armou uma armadilha para ela. Arthur diz que a chamou ali para que todos vissem a verdade. Francisco diz que por isso a declaração de Priscila não coincide. Priscila diz ao pai que estava desesperada. Muito nervoso, Francisco chama ela para ir embora agora mesmo. Pede desculpas a Luiz e diz que vai retirar a denúncia contra a Valéria. Francisco e Priscila saem. Luiz diz a Arthur que aquela não era a maneira de fazer as coisas. Arthur diz que fez porque eles sempre acreditaram mais na Priscila do que nele. Depois Arthur diz a Ofélia que agora sim a Valéria vai ser completamente livre. Ofélia agradece ele emocionada. Arthur vai até a casa de Ofélia e diz a Valéria que vão retirar a denúncia contra ela e ela já não vai ter problemas com a lei. Muito feliz, Valéria pula nos braços dele e o agradece. Arthur chama ela para comemorar e diz para ela levá-lo aonde quiser, a um lugar que ela gosta. Ofélia pede desculpas a Luiz por todo o desastre envolvendo a sua filha, mas diz que pode garantir que as suas duas filhas são pessoas finíssimas. Luiz diz que sabe que Má é muito honrada e repôs o perfume. Ofélia fica surpresa ao saber que Má colocou o perfume no lugar, mas finge que já sabia e diz que a sua Má sempre cumpre com o que promete. Valéria leva Arthur a um parque e diz que o pai levava ela e a irmã ali quando eram crianças. Arthur diz que há algo que o intriga muito, que ele, o advogado e a mãe dela não conseguiram convencer ela a fazer a campanha, mas para o Nicolas foi muito fácil e pergunta por que ele conseguiu, o que ele ofereceu para ela. Valéria diz que o Nicolas lhe explicou como esse projeto era importante para ele e por isso ela aceitou, por ele. Ao saber que Valéria aceitou fazer a campanha por ele, Arthur a beija. Dessa vez, Valéria não foge dele. Depois de corresponder ao beijo de Arthur, Valéria se afasta dele. Arthur pergunta o que aconteceu. Valéria diz que precisa ir. Arthur diz que sabe que não deveria ter feito aquilo, mas ficou muito emocionado com a ideia dela ter feito aquilo por ele. Valéria diz que aquilo que acabou de acontecer não pode se repetir. Arthur tenta beijá-la novamente. Ela não permite e diz que precisa ir. Arthur se oferece para acompanhá-la e depois de insistir muito, ela acaba aceitando. Na cozinha, Paula pede para Ofélia preparar um chá para ela. Nesse momento, o telefone toca. Ofélia atende e diz a Paula que é uma ligação para ela. Paula pergunta quem é. Ofélia diz que é o senhor Saúl Jimenez. Paula fica muito nervosa e diz para Ofélia dizer que ela não está. Ofélia percebe que Paula está escondendo algo. Furiosa, Priscila briga com Elvia e a chama de traidora por ter entregado para Arthur. Francisco defende Elvia e repreende Priscila pela mentira que inventou. Priscila diz que Valéria merece o que está passando. Francisco diz que Valéria não fez nada, que ela está arriscando muito ao mentir e espera que retirar as acusações seja suficiente e que falará com seu advogado. Em seu quarto, Paula se pergunta como que aquele homem conseguiu o telefone da mansão. Ofélia observa e se pergunta quem é esse tal de Saúl. Camila entra em contato com o advogado que Priscila indicou. Valéria tenta se afastar de Arthur, mas ele a impede e pergunta se fez algo de errado. Valéria diz que não, mas afirma que aquilo que aconteceu não vai se repetir. Arthur segura o rosto dela e diz que percebeu o que sente por ela. Valéria diz que não vai ser apenas mais uma na lista dele e pede que não a beije mais. Arthur pergunta por que não, se sabe que ela também queria. Valéria agradece por ter acompanhado e sai correndo. Arthur se sente feliz, pois acredita que ela também gosta dele. Sozinha em casa, Valéria sorri ao lembrar do beijo deles. Mas está feliz porque sua irmã está livre de qualquer acusação e pergunta o que aconteceu com Arthur. Valéria diz que não quer falar sobre ele e pergunta o que ela quer jantar. Má diz que não está com fome e que está com dor no estômago. Valéria insiste para a irmã ir ao médico, mas Má diz que provavelmente comeu algo que fez mal.
Ofélia diz a Valéria que sempre soube que a verdade viria à tona, que suas filhas são boas mulheres, mas que o mundo é cruel com as boas mulheres, só que a verdade sempre aparece. Má pergunta se ela está dizendo isso para ela. Ofélia pergunta se Má não tem nada a dizer, já que o senhor Luiz contou que ela repôs o perfume. Má diz que não foi nada. Ofélia diz que depois ela lhe explicará como que fez para comprar esse perfume. Nicolas diz a Arthur que nunca o viu assim e pergunta se ele está realmente apaixonado por Valéria. Arthur diz que sim e que nunca sentiu algo parecido. Nicolas fica feliz pelo irmão. No dia seguinte, Ofélia visita Juan na cadeia. Irritado, ele diz que não tem nada a conversar com ela, pois está preso por culpa dela. Ofélia diz que ele está confundindo as coisas e que só quis afastá-lo da filha. Juan diz que isso não é verdade. Ofélia diz que soube que a filha o visitou. Juan diz que Má foi vê-lo porque o ama. Ofélia afirma que isso não é amor, diz que é uma tolice e que se ele realmente a ama, sabe que aquele lugar não é para ela. E a filha não pode sacrificar sua juventude por ele e que se ele realmente se importa, deve deixá-la ser feliz. Juan pergunta o que ela quer que ele faça. Ofélia diz, esqueça minha filha. Juan diz que o que ele e Má sentem não é fácil de esquecer. Ofélia diz que talvez não para ele, mas a Má é linda e a vida está mostrando outras oportunidades para ela. Juan pergunta o que ela quer dizer com isso. Ofélia diz que alguém está se aproximando da vida de Má e que esse alguém pode dar tudo que ele não pode. E se ele a ama de verdade, deve deixá-la ser feliz. Juan fica chocado. Má acorda muito mal, com enjoo e vontade de vomitar. Ao olhar o calendário, percebe que está atrasada alguns dias e começa a se assustar. Valéria entra no quarto e a vê chorando. Pergunta o que aconteceu. Má diz que está com muito enjoo. Valéria pergunta se é por isso que ela está chorando. Má diz que gostaria que Juan estivesse com ela e que não queria passar por tudo isso sozinha. Valéria pergunta do que ela está falando. Má diz que sente falta dele e Valéria a abraça. Juan diz a Ofélia que o que ela está dizendo não é verdade. Ofélia diz que nunca mente, que sabe que a filha é linda e pergunta se ele está cego, se não vê que existem homens melhores por aí. Juan diz que Má o ama. Ofélia pergunta o que ele pode oferecer. Juan diz que Má prometeu esperá-lo. Ofélia diz que talvez, mas ela não esperava que a vida colocasse um homem tão bom no caminho da filha. Alguém digno e livre para estar com ela. E que se ele se importasse de verdade, a deixaria seguir. Diz que Má é muito mulher para ele e vai embora, deixando Juan muito preocupado. Nicolas informa aos funcionários que Valéria aceitou continuar com a campanha e manda que a ajudem e encontrem a paleta de cores ideal para ela. Leonardo chega preocupado e diz que há um problema. A imprensa ligou perguntando se o concurso foi uma farsa. Nicolas pergunta de onde tiraram isso. Leonardo diz que descobriram que Valéria é filha da empregada e namorada do Arthur. Nicolas diz que isso é um absurdo. Leonardo diz que estão convencidos de que foi tudo armação publicitária e que Valéria já estava escolhida desde o início. O advogado entrega alguns documentos para Valéria assinar. Ela pergunta quanto deve pelos serviços. Ele diz que a família Portilla já pagou por tudo. Valéria insiste para saber, pois quer pagar Arthur. Hector tenta mudar de assunto e apenas pede para ela assinar. E ela assina. Um detento provoca Juan dizendo que a gatinha dele não o visitou. Furioso, Juan o empurra e eles começam a brigar. Um oficial intervém e diz a Juan que ele tem visita de uma loirinha. Agradeço por terem acompanhado mais um resumo diário. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Que Deus abençoe vocês.